Bom dia, estamos aqui mais uma vez, o nosso podcast Momento Interior, que é uma parceria com a Bianchini Produções, né? Nós fizemos essa parceria aí com o Igor e estamos aqui mais uma vez com uma pessoa hoje maravilhosa, com uma história maravilhosa, com uma atitude maravilhosa. Eu quero primeiro passar para a Celina cumprimentar, depois nós apresentamos essa pessoa. Bom dia a todos, é realmente um orgulho porque a Lídia veio contar a história dos italianos e ela é uma italiana nata, porque ela viveu a história dos italianos desde a meninice dela. E ela é realmente uma nata, porque ela tem o título de cidadã italiana, né, que ela já tem os papéis, tudo, e ela vibra e gosta da história. Então, ela, inclusive, está num projeto que ela veio contar aqui, e realmente, Lídia, bem-vinda, e realmente eu tenho certeza que a colônia italiana está vibrando com todo esse projeto e com a sua fala hoje. Obrigada, Celina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Pode continuar. Sim. Ô Lídia, hoje, amanhã, né, é dia 21, e comemora-se o Dia da Migração Italiana. Né, amanhã, dia 21 de fevereiro. 150 anos. Né? E no Brasil se comemora 150 anos da migração italiana. Né? É por isso que você teve a ideia de, nessa semana, fazer essa homenagem aos italianos aqui de Matão, é isso? Isso. Desde já no final do ano passado, quando começou a sair a notícia dos 150 anos, era uma ideia que eu sempre tive assim na cabeça. E eu achei que era a oportunidade ideal, 150 anos, e até no velório de um amigo meu, quando eu vi todas aquelas pessoas conhecidas minhas e vendo que a minha geração já estava indo embora, falei, meu Deus, nós somos a última geração Exatamente, que conviveu com os italianos, com os imigrantes, que ouviu as histórias deles, que sentiu aquele sentimento que eles tinham de saudade da família que eles deixaram, da terra que deixaram, o amor que eles passaram para nós, tanto que todo mundo se sente italiano. É verdade. Todo mundo se sente. E aí me veio essa ideia, eu falei, não, nós temos que comemorar essa data, mas comemorar os imigrantes que vieram, então que foi naquele ápice da imigração. E não assim, como sempre teve, com todo mérito, sempre se comemorou os descendentes que venceram na vida, e graças a eles, Matão hoje tem muito emprego, é uma cidade que tem progresso industrial. Mas e o avô dele, o bisavô? Verdade. Então eu pensei, não, todos têm que ser homenageados. O avô dele, pela linhagem toda até onde chegou, mas o operário dele, que o ajudou nessa evolução toda, o avô e o bisavô dele vieram igual. Os dois pisaram aqui no Porto de Santos com uma mala ou uma trouxinha nas costas, sem ter nada. Então, então eu quis assim, uma homenagem que fosse igual para todos. Então, como eles chegaram aqui, a coragem que eles tiveram de enfrentar, atravessar o oceano, o que sofreram naquele navio, a luta que eles tiveram aqui, que morreram no navio, os que morreram no navio, viúvas que chegaram aqui com filhos e sem o marido. Então eu fiquei imaginando, falei, não, eles merecem uma homenagem. Você está de parabéns. Então eu elaborei esse projeto, levei até a Casa da Cultura, foi muito bem aceito, eu agradeço muito ao pessoal da Casa da Cultura que acolheu o projeto, disponibilizaram a Estela da biblioteca para me ajudar, e ela está sendo uma parceria incrível. Eu brinco, eu acho que você tem um sangue italiano, porque ela abraçou a ideia como se fosse uma oriunda. O Juliana também está muito feliz com esse projeto seu lá. E no começo, Juliana me disse, mas Lídia, como que nós vamos encontrar essas famílias, né? Imagine 150 anos.
Falei, deixa comigo. Quando eu nasci aqui, quando eu saí de Matão, que eu morei 50 anos em São Paulo, né? Matão tinha 20 mil habitantes. Então, eu conhecia todo mundo. Então, tanto de escola, como de vizinhança, como no footing na praça, que Matão inteiro ficava num bloco só. Num lugar só. Num lugar só. Falei, deixa comigo. E comecei... Eu lembro que na época que eu estava na Casa da Cultura, diretora de eventos, você foi lá um dia e falou, Celina, me ajuda a marcar os nomes das famílias italianas de Matão. E nós começamos ainda, mais de 4 anos atrás, né, mais Lídia? De 4 anos, você começou essa ideia aí de anotar os nomes das famílias italianas. E aí eu fui lembrando, tinha as famílias que eu tenho convivência até hoje, as que eu conheço, mas não são tão amigas. E peguei a lista telefônica para ver se eu esqueci de alguém. E falei, não, poxa, isso tem essa família. Então, infelizmente, muitos já se mudaram de Matão, não tem mais nenhum descendente aqui. Fui atrás também. Outros não... Muita gente não acreditou, eu acho, no projeto. Falou, não vão conseguir. E, graças a Deus, você pegou uma data específica de um ano ao ano. Foi de que data isso? Olha, eu levei o projeto, já tinha conversado com o Juliano, já acho que, não sei se foi em outubro, já há mais tempo, mas ele com toda a programação de final de ano, ele falou comigo em dezembro. O ano passado? Dezembro. Então, foi muito rápido. Eu tive praticamente metade de dezembro, porque Natal, Ano Novo, acabou. O mês de janeiro e fevereiro, até a véspera quase do Carnaval. Então, foi pouco tempo, eu tive que correr muito. Parabéns, olha. Eu andava com a minha pastinha embaixo do braço, com os formulários, né, que tinham que preencher. E era assim, eu encontrava no supermercado, vem aqui, você está sabendo? Estou na farmácia, na rua... no day by day, onde eu encontrava, eu entregando formulários, né? E divulgando nas redes sociais. E um fala com o outro. A gente chegou a divulgar aqui no jornal. Então, também, aí divulgou no jornal, aí um fala, o outro fala, e vem, não, mas a minha mãe, a família tal, aí essa mãe... Olha, eu cheguei a uma conclusão, Matão inteira é parente. Se você começar a analisar, porque e você falou uma coisa aí que ficou, né, porque nós somos a última geração mesmo com contato direto aos nossos antepassados. Porque depois eu estava fazendo uma pesquisa, porque como você vinha aqui, eu queria saber as coisas um pouco profundo. Hoje nós temos no Brasil mais de 30 milhões de descendentes de italianos, que é um dos países que mais tem descendentes no mundo. Só que, assim, tem pessoas que já estão com 5 gerações, misturou com japonês, misturou com... E aí já não está mais com a identidade que nós tínhamos. Porque eu também sou descendente de italiano, né? E meu avô contava muitas histórias. Porque meu avô nasceu no navio. Olha. Minha avó, quando entrou no navio, a minha bisavó, daí uns tempos ela descobriu que estava grávida e meu avô, até chegar no Brasil, ele nasceu, né? Então, ele contava as histórias e os irmãos, e o meu avô é caçula. Então, mas da gente para frente... Não sabe. Já não sabe mais, não tem mais as histórias. Você está de parabéns por isso também, então, porque foi uma ideia excelente. Foi o que eu pensei. Eu falei, quando o último da minha geração se for... Matão não vai saber nada. Como é que começou? Quem veio aqui? Quem que lutou aqui? Não vão saber. E Matão tem uma marca muito forte dos italianos, né? Muito forte. Muito. Acho que 90% da população é oriunda. Quantas famílias, mais ou menos, deu para você contar? Olha, eu consegui, acho que 70 ou 70 sobrenomes diferentes. Sobrenomes diferentes. Puxa, só que tem mais. Na minha lista tinha mais. Então, assim, o que eu disse, alguns já não residem mais aqui. E não tem mais pessoas que são parentes. Já é a 4ª geração, ou mesmo 3ª, que não sabe nada
E você contou pra gente que você teve uma grata surpresa em Dobrada, né? Com a história italiana. Muito. Em Dobrada realmente era mais evoluída do que Matão. No início do século XIX, aliás, no fim do século 18 para 19. E por quê? Esses italianos vieram para a agricultura, né, para trabalhar na lavoura, aliás, para trabalhar com café. E as fazendas ficavam no entorno de Dobrada. Então, Dobrada tinha uma colônia italiana muito forte. Eu me lembro, quando eu era criança, que meus pais, minha avó me levavam. Nós íamos a Dobrada visitar parentes, nas festas, né? Eu tenho essa lembrança. E depois, com a quebra do café, eles perderam, muitos fazendeiros foram à falência, e em Matão começaram a abrir as fábricas, né? Albarice, Marquesan, Baldan, Bambose, e oferecer empregos. Então começaram a vir para a cidade. Vir para Matão cresceu e Dobrada encolheu. Ficou dobrada. E aí eu tive assim uma surpresa, porque em contato com o senhor Gilberto, com o Paulo Cedran, que eles têm um arquivo fantástico sobre... Eu fui vendo tudo o que aconteceu lá, por que é chamada Cidade da Música, que era era uma confederação musical de Giacomo Puccini. Quer dizer, tinha cultura, né? E onde é que foi parar tudo isso? Então você se pergunta como é que pode, de repente, não ter mais nada disso. E Matão foi crescendo, tanto uma coisa interessante. Eu tenho aulas de canto, né? E participo do coral do Danilo. E estamos ensaiando uma música italiana e eu estou ensinando a pronúncia para eles. Então eu falo, tomem cuidado. Ti é ti, di é di. Então quem fala... Aí eu vi que na minha época ninguém falava dia, tia. Era dia, tia. Isso. Que era bem italianado. Tanto que quando eu fui estudar italiano em São Paulo, numa escola do consulado, eu era a única do interior, que nasceu no interior, e era a única que conseguia pronunciar o ti e o di. Porque eu me lembro, eu pequeno na roça, a gente morava numa colônia onde tinha bastante italianos, e tinha famílias lá que só conversavam italiano. Eles só conversavam italiano. E quando eles falavam em português, eles falavam o R, né? Roda, a caroça. E o ti era tia, dia. Eu aprendi assim. Então, quando eu tinha que pronunciar as palavras, eu fazia correto. Ela, nossa, você é a única. Eu falei, não, é que eu convivi com italiano e não essa. Agora, voltando no coral. Todo mundo admira Lídia, mas quer falar ti, di, todo mundo diz ti e di. Então, eu vi que já houve uma mistura de... sim. Dialeto, né? Porque mistura com... Eu, por exemplo, né? Quando eu era criança, Lídia, eu fiquei muito confusa, porque eu convivi com o meu avô, pai do meu pai, que eram espanhóis, os avós, e os da minha mãe italiano. E, no fim, a gente misturava. Uma hora falava uma frase, tinha 2, 3 palavras em espanhol e 2, 3 em italiano, que você não conseguia entender, entendeu? Era complicado. Até hoje eu ainda lembro. A minha mãe falava alguma coisa em espanhol, por causa do meu pai, mas também falava italiano, por causa do meu avô, minha avó conversavam em italiano. Então, a gente ficou com essa... mistura fica, né? Então, você guarda. Mas agora eu vi, aqui já falam ti, di. E acho estranho eu falar ti, di. Né? Então, vê como muitas regiões de Matão vieram para cá, né? Do Paraná, do Norte, Nordeste. Então, eu acho que já houve uma... mas isso virou no Brasil inteiro, né? O Brasil todo. Porque em você São hoje... Paulo é o estado que mais atrai, Mas, por exemplo, a gente... eu viajei para o Sul lá há muitos anos atrás, e chegava lá, eu achava totalmente estranho a fala.
E no Nordeste também totalmente diferente. Eles tinham lá o jeito deles falarem. Sim. Hoje, com a integração, com a televisão e com a internet, está se formando uma linha. Até tem um amigo que ele é professor de português. Ele falou, Dalcir, o verdadeiro português brasileiro está começando agora. Está começando agora, porque até agora eram influências. Influência alemã, influência italiana, influência japonesa, influência espanhola. Agora não, agora está se criando a verdadeira língua portuguesa brasileira, né? Porque é um pouco diferente do português. A fonética, né? A fonética, é isso aí. Então, mas está de parabéns. Ô, Lídia, assim, ó, quem foram os apoiadores que você teve, assim, diretos? Você já falou da Casa da Cultura, né, que te acolheram, mas teve outras pessoas, assim, ou foi você que batalhou mesmo? Foi só a Casa da Cultura e os amigos que me ajudaram a localizar. Sim, que você falou até do pessoal de Dobrada, e você está falando do seu Gilberto, que deu uma riqueza uma riqueza de informações, ele e o Paulo. Um dia eu fui lá, fiquei umas 4 horas conversando com eles. E aqui em Matão, os amigos, né, da rede social, e que também ajudaram a divulgar. Agora, entregar o formulário de mão em mão fui eu. Né? Ela fez um trabalho quase que solo. Eu acho que quando alguém me via, falava, meu Deus, lá vem ela. Mas eu percebi também que você teve o apoio da mídia aqui de Matão. Não, a mídia... toda, né? Eu vi você na Comarca, Rádio Saudades. Aqui, né? Foi um apoio fantástico de vocês, depois da Comarca, da Rádio Saudade, da TVM, né? Isso ajudou a divulgar, né? Não só a divulgar, mas eu acho que dá mais credibilidade, né? Falar, nossa, está saindo na... tanto que depois dessas começaram a aparecer pessoas lá na biblioteca à procura de formulário. Aí tem aqueles que no começo não acreditavam e começaram a acreditar, e tem aqueles que não sabiam também, né? Que começaram através da mídia a saber. Mas é isso, o trabalho da mídia é esse mesmo, né? Mas o que eu achei, uma coisa que eu estou gostando muito, que eu achei interessante, é a devolutiva que as famílias estão me dando. De que, Lídia, graças a essa homenagem, nós resgatamos vínculos familiares, né? Familiares, não por briga, que não se viam, mas à distância. Então, primos, por exemplo, primos casam, vão embora, formam uma família, então acaba perdendo perde o vínculo. E atrás de documentos, de histórias, isso que a família toda ficou entusiasmada e fizeram grupos de WhatsApp. Teve casos que falaram, olha, caiu a ficha que nós não conhecemos nada da história da família, então agora os primos são tudo correndo atrás para conhecer. Então, eu acho que o objetivo, assim, era resgatar a história. Está sendo alcançado, né? Resgatando vínculos familiares, né? E a partir desse início vai ter um livro, né, Lídia? A próxima etapa é o que eu pretendo. Tem que ser um livro, né? Porque as histórias que eu estou ouvindo... tem que ter um livro. Não tem... vai morrer, sabe? Se você não... E é uma pena, meu filho sabe alguma coisa porque a gente fala, mas meu neto não sabe. Não vai saber, não então sabe. Tem que realmente ter um livro. E aí você já tem um começo, porque você já está tendo um feedback aí, já está tendo um apanhado de informações que te dá... Exato. Então vou voltar até essas pessoas e gravando tudo e ver como que pode sair um livro. Mas um livro, assim, de... histórico mesmo, assim. Uma coisa assim, como que eles viviam, como que eles chegaram, aquela história de família. Inclusive, Lídia, tem caso de nomes também, que é a mesma família, mas como as pessoas que trabalhavam nas alfândegas eram pessoas simples, talvez semi-analfabetos, e escreviam o nome errado. Tem muito disso, né? Na minha família tem isso. Então, da pronúncia. Da pronúncia, do jeito que falava, eles escreviam aquilo que eles entendiam, né? E acabava distorcendo o nome da família. O nome completamente. Então, a gente vê que tem uns que terminam I, outro com O, outro com E. Outro com Z, outro com S, outro com... Não tem o final. Eu conheço família aí que mudou completamente o nome. A Flora, que faz minha unha, a família dela é Tia Azevedo. E puseram Azevedo.
Então, do jeito que eles entendiam. Do jeito que eles entendiam, exatamente. Se falava lati, todo distorcido. Né? Minha avó é Belushi. Se fala Belushi, eles vão escrever Belushi, e é SCI. Então tem a dópia consonante que eles falam, né? Que eles não sabem. Quando que põe a consoante dupla ou não, né? Então eles põem como ouviam. A minha avó era Fontana, mas o meu avô era Derrizo. Então tem Derrizo, tudo junto, D maiúsculo, tudo junto, Derrizo. Tem Derrizo com S, tem o D minúsculo e riso com 2 Es. Você entendeu? É estranho. Porque os escrivãos da época que registravam as pessoas também, né? Eles erravam muito, né? E ficavam errado mesmo. Eu, por exemplo, meu nome era para ser Valcir. E virou Dalcir. Né? Então, e na pronúncia do italiano, então, quando um pai ia registrar o filho, ele chegava lá, falava, eles escreviam o que entendiam. Ou às vezes falavam, eu vi casos que era o diminutivo, assim, sabe? Miltinho. E punha porque, olha, como é que chama? O pai falava como que chamava o filho. Geraldinho. E também acontece que muitos dos que vieram eram analfabetos, né? Então eles também não percebiam, às vezes, que... Então, Estava tudo certo. Tudo certo. Então isso... Porque o meu pai conta, né, que na fazenda lá, que era do meu avô e do meu tio-avô, a maior parte dos colonos eram analfabetos. A grande maioria. E o meu avô que escrevia as cartas para eles, para mandar para a Itália, e quando vinha a carta, que alguém lá devia ler para eles, escrever, e ele lia aqui para eles as cartas. Então aconteceu muito disso, né? Os italianos também antigamente, às vezes deixavam o filho homem ir na escola, mas a filha mulher não. A mulher não. Os direitos da mulher italiana foi só em 48, imagine, 1948. Na casa do meu avô, na fazenda, no sítio que eles moravam, a minha mãe aprendeu a ler, a irmã mais velha, porque na casa morava a professora da fazenda. Ela ficava a semana toda lá, então ela ensinou na casa, porque na escola elas não iam. Não tinha. Não era permitido. E nessas fazendas, às vezes, a escola não tinha na fazenda, era muito longe. Então não mandava para a escola, né? Isso era normal naquela época, né? E outra coisa, as crianças trabalhavam. Então era mais interessante que ficassem no trabalho do que ir para a escola. Não era valorizada a escola. Até o próprio fazendeiro ele tinha interesse nas crianças que trabalhavam, né? Exato. E quando começaram a chegar aqui no Brasil os italianos, foi em substituição à mão escrava. Né? Essa é a verdade. E aí, quanto mais gente tinha na família para trabalhar, o fazendeiro era mais interessante. Até eu li em algum lugar que cada família era responsável por 15 mil pés de café. Então, quanto mais filhos, era melhor. Então, você ouve muita história. Eu ouvi histórias assim, minha avó contava que colocava o bebê embaixo de um pé de café e dava água com açúcar. É isso, mas quanto? Sabe? Então, sofreram muito. Eu vou te falar para você que isso aconteceu na minha família. Meu pai, ele morava na fazenda do meu padrinho. E quando eu e minha irmã, os dois maiores, que eram os mais velhos, eu com 3 anos, eu olhava a minha irmã embaixo do pé de café e meu pai e minha mãe tocavam 6 mil pés de café. Pensou? Então a gente tinha uma cachorra que cuidava de nós dois. E ia embaixo do pé de café, então correndo aqueles riscos. E é aquilo que você falou, não tinha, acabava as coisas, tinha que dar água. Meu pai, às vezes, espremia melancia na boca da gente. Aí você conclui o quê? Quem sobreviveu foram os fortes. Está gostosa essa história, porque a gente está integrada na história. Desses fortes, né? É verdade. Então, não tem dúvida. Eles merecem toda a nossa consideração. Com 8 anos eu ia na roça com meu pai. Eu trabalhei na roça com meu pai. Meu pai plantou
uma área de café, e a gente ia lá para limpar o pé de café, que era plantado numa cova primeiro, coberta com... Quantas vezes a gente ia tirar a madeirinha lá para limpar, tinha cobra lá dentro, entendeu? Então a gente trabalhou também na roça. Sobrevivemos. Os fortes sobreviveram. Exatamente. Ô, Lídia, assim, você chegou a ter noção dos primeiros nomes que foram chegando aqui? Isso você chegou a... Ou não, assim? Não, eu vi assim que acho que chegaram em grupos. Porque tá. Eu ainda não olhei, tenho que olhar isso com mais cuidado, mas só lembrando... No livro você vai fazer isso. Quase todos vieram assim, em 1886, 87, 88... a maioria, sabe? Eu tenho que olhar isso certo, mas vendo ali... Mas a maioria coincidia muito... É porque era navios cheios, né? Vinha um navio e eles vinham em grupos, né? Tanto que em Matão, o maior grupo de italiano é de Mantova e do Vêneto, né? Uhum. Então, acho que vieram em grupo para cá. Porque vinha no navio e vinha de uma região, tanto que o irmão dele, o Antônio de Riso, veio para cá, para Matão. Era mais. A família. Pois tem da Calábria, tem da Campânia, né? Mas não tem nenhum da Puglia, não vi, Ligúria a também não. A família do meu avô veio da Calábria. Minha avó era de Verona. Meu avô é da Calábria, a família. A minha também, Calabrese. De onde? Que estado, você sabe? Que região? Eu não lembro, eu me lembro assim, mas não tenho lembrança agora, sabia. Que a minha era a província de Cosenza. Não, é um outro nome lá, eu não me lembro. Meu avô falava muito, eu não me lembro. E a família do meu avô se radicaram em São Paulo. Mas o meu avô veio para Taquaritinga, tanto é que meu pai nasceu em Guariroba. E meu avô casou aqui em Taquaritinga também. Muitos que estão em Matão agora vieram de Taquaritinga ou Araraquara. E seu avô veio em que ano para Matão? 1919. Ela falou 19. 1919. Que eu falei. Agora, outra coisa que também sempre ficou na minha cabeça é que todo finados eu ia com a minha mãe ao cemitério. Então a gente ia visitando túmulo por túmulo. E eu vi aqueles túmulos abandonados de nomes italianos, né? Aí eu ficava olhando, falei, poxa, que tristeza, olha aí, né? Morreram e olhava a data, e falei, onde é que anda essa família? Então é uma coisa que acho que também foi ficando na minha cabeça, né? A sua mãe também era descendente italiana? Não, a mãe dela era espanhola, e o pai era brasileiro, filho de espanhol com brasileira. Minha bisavó era de Arruda Camargo. Né? E meu avô... Era já uma mistura de... Mas foi misturando mesmo, né? Isso foi misturando. Foi acontecendo. Foi misturando. E eu não sei, eu também sou muito curiosa. Então, tem duas coisas que fazem parte de mim. Primeiro, para mim não existe a palavra impossível. Ótimo. Então, eu acho que é por isso que está saindo essa... Não existe. Quando alguém fala assim, mas... Não sei, isso é difícil. Não existe. Verdade, mas não existe mesmo. Existe o empenho, né? Até onde eu conseguir, eu tento. E outra é por quê? Você não tenta, você faz. Eu faço. Você faz. Eu não desisto. Eu vou até onde deu. Mas não existe para mim, eu desistir, não, isso não vai dar certo. Não, eu vou tentar para ver, vamos lá. Tá certo, isso mesmo. E outra coisa é por quê? Eu acho que isso vem, sabe, criança, que é porque o céu é azul. Porque, então, eu acho que eu não perdi isso. Então, tudo eu quero saber por quê. Por quê? Talvez um pouco também influenciado pela minha profissão, né? Sim. Que eu via um paciente e falava, por que ele é assim? Por que ele faz isso? Vamos ver por quê. Então, o porquê, né? E é o que eu faço agora. Por quê? Por que aconteceu isso? Certo. Por que chegou aqui? Mas agora eu quero fazer uma outra pergunta para você, porque o porquê. Por quê? Vai acontecer, né? Dia 23, é isso? 23. O encontro aí na Casa da Cultura. Eu quero que você fale um pouco do acontecimento agora. Então, espero que dê tudo certo. Dá certo. Já deu certo. Com tanto empenho, só tem que dar certo. Não, mas o que eu quero, assim, que culmine numa homenagem muito bonita, né? E vai. Então, vai ser na Casa da Cultura, naquela parte de baixo, porque eu falei, olha,
fazer uma abertura com todo mundo em pé, ouvindo o discurso, ninguém gosta. Né? E vão ter pessoas idosas, porque eu estou ouvindo, minha tia, que é a mais velha, vem e tal. Então, todo mundo sentado. Ótimo. E agora, italiano gosta do quê? Não tem festa sem música. Não tem. Tem que ter música. Então, vai ter música, lógico que vai ter os discursos costumeiros. Eu falei, mas discurso curtinho, nada de prolongar. E vai ter música, depois a abertura da exposição, e vai ficar aberta por uma semana para visitação, né? Eu gostaria muito de ter feito um jantar italiano. Depois eu pensei em um almoço, porque o italiano antigo não era jantar. Para eles era o almoço de domingo, que seria o pranzo da nona, que é o almoço na casa da avó. Mas ficava muito caro. Então, se eu fizesse, algumas famílias iam poder comparecer e outras não, e eu não achei que seria Quem justo. sabe no lançamento do livro a gente arruma patrocínio e a gente faz um ideia, jantar. Fazer um almoço. Eu pensei, era o meu, eu falei, aquele almoço de italiano, sabe? Assim, aquela mesa comprida, não mesinhas, uma mesa comprida, com toalha xadrez, né? Porque aí dá para a gente pensar em um local amplo, dá para pensar, eu acho que essa ideia você tem que continuar ainda, porque fazer um almoço, aí com tempo, convidar as pessoas com antecedência para que nesse prazo as pessoas se organizem para isso. Eu acho que a ideia deve continuar, viu, Lídia? Então, eu sinto muito, eu adoraria fazer mas eu acho isso. Que dá para fazer ainda. Festa italiana sem música e sem comida, não é festa. E sem conversa, né? E depois foi muito corrido, não deu tempo até de eu correr atrás de algum patrocínio, não deu, né? E pegou datas assim, Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo muito. Então ficou tudo muito atropelado, né? E nós temos um espaço, por exemplo, o asilo. O asilo tem um espaço enorme lá, né? Não sei se já foi uma festividade, nós já fomos lá. Já fui lá em Porco no Rolete, fizeram lá uma época a costela chama de chão, né? Naquele campo lá, e muita gente, né? Acho que o Laios, o Rotary faz as festas, almoço lá. Então, acho que dá para pensar, viu? Mas tem fazendas, chácaras que ela o ideal seria o ar livre, como eles eram, né? Bem rústico. Pegar uma fazenda aí dessas mais antigas, né? Nossa, ia ser o meu sonho ainda, o próximo. Aí tem outra coisa. Eu vou pedir a quem comparecer na abertura a levar 1 quilo de alimento não perecível para doar ao asilo. Muito, falei no asilo. Porque a gente pensando nos nossos nonos que a gente cuidou tão bem, vamos pegar aqueles nonos que não tem mais ninguém, né? Ninguém, muito bem. Então, eu vou pedir que todos que puderem levar, que levem, né? Principalmente macarrão, que eles tomam muita sopa, né? Leite, que eles tomam leite também. E no sábado eu conversei com o Padre Jorge, vai acontecer às 19 horas uma missa de ação de graças pela alma desses imigrantes, porque eles eram muito católicos, né? Sim. Muito. Então, não importa se o descendente dele mudou de religião, mas a gente tem que pensar Deus é neles. Só, né? É um só e eles eram católicos. Então, ele vai realizar essa missa. Que bacana. E também pedir assim, que cada família, no sábado, sexta ou domingo, leve um vaso de flor branca e coloque no túmulo do seu antepassado. Muito bem. Temos que fazer a coisa Você está de parabéns, viu, Lídia? Obrigada. Eu estou entusiasmada. É a mulher que sonhou e fez. Você é uma pessoa entusiasmada, eu te conheço aí lá né, que você, junto com a Lu lá, minha esposa, até a minha esposa é muito agradecida a você, porque você percebeu nela um problema e falou por quê, né? E foi por quê? Vamos corrigir isso. Vamos corrigir isso, Lucélia. E ela fala... E ela é empenhada. Fala que, para quem não sabe, o que você faz. Eu sou fonoaudióloga. Isso aí, então, a minha vida toda em São Paulo foi assim, porque
E eu sempre trabalhei com malformações crâniofaciais, né? Então, casos difíceis, que eu gosto de desafios. Adoro. Bem. Coisa fácil eu não gosto. Então, Lídia, o que mais você precisar, o momento interior está aberto para você. E está aberto para qualquer coisa, inclusive no livro, no jantar, no almoço. Conta com a gente. Conta com a gente. Obrigada. Conta com a gente até aí correr atrás de alguma coisa na organização. Isso. Estamos aqui à disposição. Obrigada. Você sabe que a nossa amiga aqui, ela conhece muita gente. A gente pode até conseguir uma fazenda para você, para você estar fazendo. Né? Isso aí você pode conseguir, viu? Na época da Casa da Cultura, quantas vezes que você fez a exposição do meu pai, né? Nossa, seu pai era muito querido. Então a gente tem vários quadros dele em casa. Então, uma pessoa eu muito que agradeço, viu, a oportunidade desse momento que vocês disponibilizaram. Porque esse era o momento de você estar no momento. Tudo é momento. Tudo é momento. E eu agradeço muito e aguardo vocês na sexta-feira. Estaremos lá. Com certeza. Com certeza. Vamos lá homenagear os nossos nonos e bisnonos. Aí, se você tiver mais alguma coisa para falar, para complementar, pode estar aí à disposição. Não, acho que demos o recado, né? Então tá bom. Muito obrigada. Nós agradecemos você, a sua presença, a pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. E parabéns por essa atitude, juntar esses italianados aí, que é uma delícia. Falei, tem que juntar a italianada. A gente não pode esquecer todo o legado que eles nos deixaram, né? Com certeza. Se nós somos o que somos, devemos a eles. Eu só quero lembrar de novo aqui, pessoal, sexta-feira, dia 23, qual horário, Lídia? Ainda eu não sei se está definido para as 19 ou 19h30, mas isso vai ser divulgado. A partir das 19 horas vocês podem estar na portaria, leve lá 1 quilo de alimento, 1 litro de leite, que ela vai doar para o asilo, que é mais uma atitude legal da Lídia. Então vocês estão convidados, sexta-feira, na Casa da Cultura, na parte de baixo. Não é isso, Lídia? Isso. Então tá bom. Obrigada. Muito obrigado a todos. E pode ir. Muito obrigado.